está aqui no estúdio da Minas FM. Bom dia, Lohana França, seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Minas. É um prazer estar aqui com vocês para a gente encerrar esse ano com o pé direito. Lohana, vou começar falando de projetos em 2021. Foram vários projetos, né? Inclusive, teve o projeto da carteira de identificação do autista, um projeto importantíssimo, principalmente. E na segunda-feira, até aproveitar que o pessoal da ONG Céu Azul estará aqui para comentar sobre esse tema também. Então, eu gostaria que você citasse esse projeto, dentre outros projetos aí, em 2021. Que legal. Bom, a gente apresentou vários projetos para a Câmara. E eu sempre tentei ser uma legisladora consciente, porque, Carla, quem está ouvindo a gente sabe que Divinópolis tem um monte de lei. Então, mais importante do que fazer leis só para ter um número, né, é fazer leis que façam sentido e que, de fato, abarquem as necessidades da população. Então, a questão da carteirinha do autista, por exemplo, é uma dessas, porque a gente tinha uma legislação federal, mas que não era suficiente para que os municípios emitissem a carteirinha. Inclusive, no corpo da lei federal, falava sobre a importância de uma lei municipal. Então, assim, tinha a lei federal, mas Divinópolis nunca emitiu nenhuma carteirinha. Fizemos a lei para que as crianças autistas, os adultos autistas, os adolescentes autistas tivessem essa prioridade prevista na lei federal. Fizemos também o projeto da dignidade menstrual, porque esse ano, e aí eu não posso deixar de falar sobre como é importante ter mulheres na política, porque graças ao aumento da presença das mulheres na política, esse ano a gente começou a falar, esse ano e ano passado, sobre a importância da gente garantir que as meninas carentes tenham acesso aos absorventes, né? Parece uma coisa tão boba, mas absorvente não é barato, e no momento em que a população está com dificuldade para pagar o alimento, quanto mais um produto que é tributado como cosmético, como é o caso dos absorventes, né? Então, foi um projeto meu e da vereadora Ana Paula, deu muito orgulho para nós duas. E outro projeto legal que a gente se orgulha bastante é o da transparência da tarifa de ônibus, porque tarifa está para aumentar. E ninguém entende direito o que compõe o cálculo da tarifa do ônibus. Aí entra uma conversa de, mas tem uma isenção do CGO, tinha que ser mais barato. Mas tem o Falibus, eles tinham que descontar da tarifa que eles estão ganhando com publicidade. E no fim a população não sabe como que é calculado esse preço. Então a gente colocou esse projeto de lei que foi aprovado por unanimidade. E a partir de agora a Transoeste tem que expor em um cartaz no ônibus como que é calculado o preço final da tarifa. A prefeitura também tem que disponibilizar esse dado no site de uma forma bem simples. E o último projeto que a gente aprovou, que me orgulhou muito também, foi um que cria isenções e permite isenções fiscais para as empresas que contratarem mães. Nós somos duas mulheres conversando e a gente sabe muito bem como que a maternidade ela é maravilhosa, mas ela traz algumas dificuldades no mercado de trabalho para as mulheres. Então, para compensar esse tipo de coisa, a gente trouxe esse projeto e agora basta a prefeitura querer aplicar, né? Para grandes empresas, eu tenho certeza que seria muito benéfico. Em relação à saúde, eu gostaria de comentar um fato aqui. Corpo de Bombeiros esteve em 3 postos de saúde e eu gostaria que você explicasse o que foi encontrado aí nesses postos de saúde pelos bombeiros. Exatamente. Se eu me alongar demais nessa resposta, Carla, você me corta. Tá. Porque, assim, é um assunto que é muito polêmico. A gente tem uma situação da atenção primária na cidade que está terrível, terrível. E a gente precisa ser justo, não é culpa só dessa gestão. Mas essa gestão está aí há um ano. E a gente não pode ter uma postura de viúva, né? Tudo é culpa da gestão anterior. Será que a gente vai ficar 4 anos ouvindo que é culpa da gestão anterior? Isso não me parece plausível. Então, eu fiscalizei todas as unidades de saúde do município. Estou terminando essas fiscalizações. Parei agora por causa das festas. Retorno em janeiro. E o que a gente tem encontrado na maioria delas é consultório chovendo dentro. É mofo, é infiltração. Instalação elétrica irregular com, assim, cara de incêndio, sabe? Assim, você olha e fala assim, meu Deus, esse trem vai pegar fogo. E a situação é muito complicada, muito complicada. E aí, por isso, eu fiz vários ofícios, vários requerimentos para a prefeitura e muito pouco foi resolvido. Então, como fiscal do povo, fiscal do dinheiro público, em prol da segurança das pessoas mesmo, eu não posso me omitir. O que eu fiz? Mandei para o Corpo de Bombeiros as unidades que estavam numa situação mais séria, que me pareciam, assim, mais urgente que houvesse alguma intervenção. A gente mandou 6 unidades, eles já foram em 3. Foi na do Realengo, Itaí e CSU. É importante que a população saiba que o CSU foi classificado pelo Corpo de Bombeiros como situação de alto risco. Alto risco. A unidade do CSU, que recebe tantas pessoas, foi classificada como alto risco.
Enquanto isso, a gente fica vendo unidades do Saúde na Hora, que é aquele programa do governo federal que atende até 10 horas, sendo abertas como a unidade de Ermida, que está com rachaduras que assustam qualquer engenheiro, que está com mofo, que está com infiltração, que o forro não segura a chuva. Então, assim, a gente faz algumas coisas que dão muito like, que parecem resolver a situação da saúde na cidade, mas de fato não resolvem. E aí a população vai para a UPA, igual está indo. Isso é uma consequência. Por exemplo, poucas pessoas sabem que o Saúde na Hora não tem pediatra. Onde que uma mãe que tem um filho com febre de noite tem para ir? A UPA. O menino não precisa estar convulsionando, morrendo, não. Se tiver com uma febre leve, o Saúde na Hora não tem pediatra. O único lugar que você tem um pediatra para atender pelo SUS à noite é a UPA. Então, assim, se a gente não corrigir essas questões estruturais da atenção primária, não vai ter UPA que aguente. E eu não estou aqui como defensora da gestão da UPA, até porque eu já critiquei muitas vezes a gestão da UPA. Mas a gente precisa ser justo. Com a atenção primária do jeito que está, e com a população em geral não podendo contar com nem mesmo segurança, Carla. Segurança é o básico. Dentro da atenção primária, a população vai para a UPA. Em relação às emendas, né? Houve emendas no valor de 20 mil ao Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Sim. Eu gostaria que você falasse também das emendas. Só para constar sobre esse negócio dos postos, que eu esqueci de falar, a Prefeitura tem 60 dias para arrumar os postos de saúde. Ou ela pode recorrer. Eu, sinceramente, quero ver quais argumentos ela usaria para recorrer, já que as fotos estão lá, já que os extintores de incêndio vencidos estão lá, e aquelas unidades que nem extintor tinham estão lá também. Então, eu duvido muito que eles vão encontrar algum contorcionismo jurídico para recorrer. Mas, né, papel aceita tudo. Eu acredito que eles não vão recorrer e que eles devem, sim, consertar o que há de mais urgente nesses 60 dias. Sobre a questão das emendas, nós tivemos 500 mil reais em emendas, 250 mil para a saúde, 250 mil para a educação, e 250 mil para a saúde, 250 mil para outras áreas, e dentro dessas de outras áreas eu destinei 20 mil para o Corpo de Bombeiros. Ainda foi pouco, a gente queria destinar mais. Mas eu falo que está na Bíblia e é verdade. A messe é grande e os operários são poucos. Então, a gente queria ter feito muito mais por todos os lugares que a gente destinou recurso. Outros vereadores destinaram recurso para o Corpo de Bombeiros também, porque a gente sabe que o trabalho deles é essencial para Divinópolis. Hoje, a situação que nós temos é do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar resolvendo bomba o dia inteiro. Numa cidade que, por exemplo, não tem guarda municipal. Então, a gente tem que apoiar eles, a gente tem que ajudar as forças de segurança da cidade e, dentro das minhas possibilidades, eu estou aqui para isso. Em relação a emendas impositivas, né? Essas emendas impositivas, em relação a hidrantes, né? Eu gostaria que você falasse sobre esse caso aí também. Ah, sim. Pois é. Dentro do Corpo de Bombeiros, quando a gente foi entregar a emenda, os 20 mil reais, a Major Amanda me relatou uma situação preocupante, que é o baixo número de hidrantes que nós temos na cidade. E os hidrantes, eles são colocados pela Copasa a pedido do município ou do ente privado que paga. Então, o que ela falou? Falou, Lohana, pelo menos nos novos loteamentos, a gente tem que garantir os hidrantes. Então, a gente deve fazer, no início do ano que vem, uma emenda à lei de parcelamento do solo, garantindo que os novos loteamentos, além de ter que atender todas aquelas regras de infraestrutura que eles já têm que atender, de asfalto, de infraestrutura mínima, eles também vão ter que colocar hidrante. Hoje, Divinópolis tem menos de 60 hidrantes. Uma cidade desse tamanho. E a Major Amanda ainda me relatou que vários estão estragados. É mais preocupante ainda quando a gente pensa nessa realidade, né? A gente sai do centro, tem um incêndio fora do centro, às vezes o caminhão dos bombeiros tem que voltar lá nos bombeiros para poder recarregar e voltar a atender a ocorrência. Então, essa é uma coisa que não pode acontecer. Então, por isso, dentro do nosso trabalho legislativo, a gente quer propor essa emenda para aumentar o número de hidrantes na cidade, porque é um risco que a gente corre, especialmente no período de seca. Houve recurso também voltado à área da educação, né? Sim. Na educação, eu fui a vereadora que mais destinou recursos das minhas emendas para a educação. Se eu não me engano, foram 180 mil dentro dos 250 mil livres que eu tinha. Nós mandamos recursos para várias escolas, para coisas pontuais, como cobertura de parquinho, troca de forro de sala. Então, a gente mandou para esse tipo de coisa. E, além do meu recurso, eu gostaria de destacar o trabalho do vereador para trazer recursos de fora. Porque o vereador, gente, ele é um grande advogado da cidade. O vereador, ele leva o nome da cidade onde ele vai. Por isso que é importante que os vereadores viajem, vão para Belo Horizonte, vão para Brasília. Eu não fui a Brasília esse ano, mas eu pretendo ir ano que vem.
Então, aí, quando o vereador faz esse tipo de coisa, ele leva o nome da cidade e pede recurso. Mesmo sem ir a Brasília, só nas minhas idas a Belo Horizonte, eu trouxe R$1.200.000 só para a educação de Divinópolis. A emenda mais recente foi uma emenda de R$650.000 dentro do programa de fortalecimento das escolas municipais, que foi indicada pelo deputado estadual Guilherme da Cunha. Com esse valor, a gente vai construir e cobrir a quadra da Escola Municipal José Carlos Pereira, lá no bairro Belvedere, lá em Bela Vista, né? A diretora é a Rose, a vice-diretora é a Cida, a escola precisa muito. A festa de fim de ano da escola foi feita no meio de uma tensão. Será que vai chover? Se chover, a gente vai ter que fazer do lado de dentro, mas não cabe todo mundo. Então, se Deus quiser, ano que vem essa quadra vai estar sendo construída e logo, logo elas não vão ter mais que passar por esse tipo de preocupação. Dentro desses R$1.200.000, eu também tenho que agradecer aqui o deputado Cleitinho, porque só ele destinou mais de 300 mil para o meu mandato. Então, foram 200 mil para a reforma da Escola Estadual Rosa Vaz, 20 mil para a Escola Municipal Otávio Olímpia, a diretora lá é a Regina. A gente conseguiu recurso para várias escolas. O Gustavo Mitre também mandou R$80.000, foi para a Escola Estadual São Francisco de Paula, a diretora lá é a Lili, e o Gustavo atendeu prontamente essa solicitação minha. E o deputado João Vitor Xavier também, que é presidente do meu partido, mandou R$100.000 para a troca de mobiliário de 2 escolas. Então, é importante que as pessoas saibam disso também, que os professores estão meio aflitos, vendo a prefeitura comprar esse monte de mobiliário e achando que está sendo usado o dinheiro do Fundeb. A prefeitura ela tem feito um marketing de gestão e de administração, e pode até ser que alguma coisa foi comprada com recurso do Fundeb, sabe, Carla? Mas eu nunca vi tanto vereador trazer recurso para mobiliário igual esse ano. Eu sei que eu trouxe, o Israel trouxe, o Josafá trouxe, e isso a prefeitura não divulga. Só nós 3 colocamos 300 mil no caixa da prefeitura para mobiliário. Eu coloquei 100 mil através do deputado estadual João Vitor Xavier, o Israel colocou 100 mil através do deputado Dorgal, e se eu não me engano, o Josafá colocou 100 mil através do deputado Fábio Avelar. Além dos outros vereadores que podem ter conseguido, eu não fiquei sabendo. Então a gente vê muita coisa no site da prefeitura, no perfil do prefeito, que parece que eles estão fazendo uma gestão e que o dinheiro está multiplicando. Mas eu não sei se a gente já teve uma Câmara de Vereadores tão disposta a buscar recursos para Divinópolis igual essa. Porque a gente colocou dinheiro na prefeitura. Em relação ainda na educação, nós fizemos várias reportagens voltadas a furtos, principalmente em CEMEIs. Houve o caso do CEMEI do bairro Candidez, o Jesus, onde houve furto, e nós conversamos com a diretora lá, e ela disse que esse foi o 2º furto no ano. Então, assim, o que você acha desses furtos que acontecem, voltando aí para a segurança nas escolas, né? Além do Jesus, a gente também teve um furto lá no CEMEI Miguel Rodrigues, no Lagoas Mandarim. São os 2 que eu tô lembrando agora. E aí a situação que a gente tem é a seguinte, né, Carla? Se eu não me engano, essas trocas de fiação custaram mais de R$150 mil. Por quê? Porque, se eu não me engano, a do Miguel Rodrigues foi quase 90 mil, e a do Jesus deve ficar mais ou menos a mesma coisa, deve ficar uns 80, 90 mil. São CEMEIs padrão, né? CEMEIs do tipo pró-infância, eles são padrão, mesmo tamanho. Então, olha só, a situação que a gente tem. A prefeitura coloca uma vigilância, um sistema de vigilante, que é um dia sim, um dia não. Carla, qualquer pessoa que quer furtar, ela vai ficar olhando. O vigilante veio hoje, então amanhã ele não vem. Pronto, amanhã a gente organiza a turma e entra lá. Pronto. Então, assim, se colocar um sistema de vigilante um dia sim, um dia não, é rir da cara do pagador de impostos, na minha opinião. A gente tem que estabelecer alguma forma de segurança mais dura. E ficar pedindo a polícia militar não é suficiente, porque a polícia militar ela não cuida só de Divinópolis, ela cuida de toda a região. E eu sei que a polícia faz tudo que pode. Sei disso porque eu já pedi reforço de policiamento em várias regiões da cidade e tive esse reforço feito. Então, na verdade, o que a gente precisa aqui no município é fechar contratos com empresas terceirizadas de segurança armada para os arredores desses locais que tem mais assalto. Mais um lugar que tem muito assalto, muito furto, o CSU. O CSU também passou por furto esse ano. Então, assim, roubaram aqueles holofotes. O que está acontecendo no município é um enxugar gelo permanente. E o problema é que esse gelo é o dinheiro das pessoas. Então, não tem condição um negócio desse. Além disso, esses contratos com essas seguradoras precisam ser revistos. Por quê? Quando furta
a fiação da escola, a seguradora deveria entrar de imediato e pagar para colocar os cabos novamente. Pode perguntar para essas diretoras. Elas têm problema com as seguradoras. As seguradoras recorrem, dizem que aconteceu tal coisa que foi culpa da prefeitura, fazem de tudo para não pagar. Então, esses contratos, eles também têm que passar por um crivo mais rígido da procuradoria da prefeitura. Porque a diretora ela tem que ter segurança. Se a escola for furtada, a seguradora vai assumir o risco e vai trocar todos os cabos e vai fazer tudo novo com o dinheiro dela. Hoje, o que acontece é que a prefeitura tem que pagar e depois ela entra numa luta administrativa com a seguradora para que a seguradora pague. E isso não é plausível. A gente paga, por exemplo, seguro de carro. Eu, infelizmente, tive um acidente há um mês atrás. Eu não tive discussão. Tive o acidente, a seguradora pagou todas as despesas, eu só paguei minha franquia, ponto. Por que a prefeitura não consegue estabelecer um contrato assim com as seguradoras da infraestrutura desses CMEs e desses equipamentos públicos como o CSU? Então, eu acho que a gente tem que rever o que está acontecendo nesse sentido. E, no final das contas, quem fica se descabelando por causa disso são as diretoras. São as diretoras, são as professoras, são elas que ficam se descabelando. A prefeitura passa como se nada tivesse acontecendo de grandioso. Isso gera um incômodo para as crianças que estudam num lugar que não é tido como seguro. Isso gera um incômodo para os pais, isso gera um incômodo para todo mundo. Isso não é plausível. Uma cidade com tanto furto em escola, de fiação, alguma coisa tem que ser feita. E essa alguma coisa tem que ser mais do que um vigilante, um dia sim, um dia não. Um outro assunto, para finalizar, é que houve muitos comentários, foi em relação à anulação do contrato entre Prefeitura e Copasa, né? E eu não poderia deixar de te perguntar qual que é a sua opinião em relação aí à Copasa, né? O serviço prestado da Copasa aqui para a cidade de Divinópolis. O serviço prestado pela Copasa, ele é muito ruim, né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo concorda, é um ponto pacificado já na cidade. O ponto é, eu espero que juridicamente, e aí eu não falo como advogada, porque eu não sou advogada, mas eu espero que juridicamente a prefeitura tenha muita certeza do que eles estão fazendo. Porque se houver, em algum momento, interrupção do serviço para a população, porque a prefeitura meteu os pés pelas mãos, porque hoje é o seguinte, o serviço é mal feito, mas é feito. Se houver a interrupção na prestação do serviço, a prefeitura tem que assumir esse risco. E a gente tem que lembrar que a prefeitura hoje, ela não assume o risco nem de coisas menores, como a gestão da UPA. Quanto mais o sistema de água e esgoto de uma cidade inteira. Então eu espero que do ponto de vista legal eles estejam armados até os dentes, que eles tenham certeza de todos os argumentos que eles apontaram para considerar a licitação nula, que foi o que eles fizeram, né, para poder dar nulidade do contrato. E tenham muita segurança, porque assim, o ideal e o que todo mundo quer é a Copasa fora de Divinópolis. Mas isso tem que ser feito com muita segurança, porque eu aposto que eles têm os melhores advogados do Brasil, que eles têm os melhores contatos do Brasil, e realmente a prefeitura tem que ter muita certeza do que ela está fazendo. Ok, Lohana, gostaria de te agradecer por ter aceito o nosso convite e deixa uma mensagem aí de fim de ano, já que hoje é o último dia do ano, né, de 2021. Sim. Eu fiquei muito feliz com o convite para vir aqui na rádio, fazer esse balanço. A Minas é uma rádio muito parceira do trabalho da Câmara, não só do meu trabalho, mas do de todos os vereadores. A gente tem um microfone aberto aqui, isso é muito legal. Eu só queria dizer para todo mundo que 2021 foi um ano muito duro. 2022 não parece que vai ser mais leve, mas a gente está mais forte. A gente está mais forte, a gente está melhor e, se Deus quiser, mais unidos. Acho que ano que vem tem tudo para ser um ano difícil no sentido de polarização, mas se a gente souber colocar o interesse das pessoas acima de tudo, acima de todos os lados, aí a gente vai conseguir chegar ao final do ano com um saldo mais positivo do que chegamos ao final desse. Quando eu assumi esse mandato, e aí falando mais de política, eu sabia, Carla, que a responsabilidade nos meus ombros era muito grande. Porque foram 5.400 pessoas que acreditaram em mim. Mas hoje, eu sou responsável, do ponto de vista legislativo, por 250 mil. Eu sou responsável pelos que não gostam de mim, pelos que gostam de mim. Eu legislo e fiscalizo para todos. Então, acho que esse ano foi um ano de amadurecimento, de entendimento do meu lugar dentro da política, dentro da Câmara. E 2022 vai ser um ano em que a população vai poder contar ainda mais comigo, se Deus quiser. Então, eu deixo para todo mundo o meu desejo de que hoje seja um dia de muita festa, de muita curtição, com responsabilidade, mas com a alegria que todo Réveillon traz e que a gente não pode deixar de curtir, né? Isso mesmo, e seguindo os protocolos da área da saúde, Exatamente. A gente não pode deixar de relembrar aí desses protocolos. Se você perdeu algum detalhe dessa entrevista com a Lohana França, só acessar daqui a pouquinho o portal mpa.com.br, porque estará lá na íntegra.